Vamos orar, vamos falar com Deus, apresentar a Deus a nossa vida. Não é fácil, né, irmãos? Irmãs, mas Deus vai nos dando graça, vai nos dando sabedoria, e nós vamos vencendo. Dia após dia nós vamos vencendo, e o Senhor falou que aquele que perseverar até o fim, né, esse será o vencedor. Tem dias que a gente balança muito. Tem dias que a gente fica, mas depois passa, né? Tudo passa. Tudo passa. Querido Deus, querido Pai, amado Senhor, Santo, poderoso, verdadeiro e único Cristo, bendito és Tu, santo é o Senhor. Recebe, Senhor, o meu culto. Recebe, Senhor, o culto dos meus irmãos e irmãs. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a agradarmos o Senhor. Ajuda-nos a cultuarmos o Senhor da maneira que o Senhor quer ser cultuado, em espírito e em verdade. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, que tudo que for dito aqui seja farol, seja direção, seja luz para o nosso dia e para as nossas vidas. Livra-nos, Senhor, do mal. O maior mal que pode existir sobre a face da terra é a mentira. Livra-nos da mentira. Sustenta-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, que são tantas. Fala conosco, Senhor. Fala. Queremos ouvir a Tua voz. Derrama sobre nós instrução. Esta é a oração que eu faço nesta manhã. Oro por mim, pelos meus, e oro por todos aqueles que estão comigo, adorando, exaltando e glorificando o Senhor. E oro, Pai querido e Deus amado, no nome acima de todos os nomes, no nome poderosíssimo do Cristo Jesus, nosso Rei, Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou fazer porque precisa, mas não gosto de fazer. Pedir, olha, se você puder nos ajudar, ajude esta programação, sabe, gente? A internet é cara, a beça, tá? E eu não posso ter uma internet fraca. Com a internet que eu tenho, que é boa, né? Às vezes a gente tem problema, imagina se tiver uma internet, né? Aí não consigo fazer a programação. Então,
essas coisas a gente precisa pagar, né? Pagar o site. Hoje é dia de pagar o site. Eu pago todo mês, precisa pagar. Enfim, irmãos, é energia elétrica. Fica aqui um monte de coisa ligada que puxa a energia. Ninguém está pedindo salário aqui, não é isso, irmãos. É só pagar as despesas, né? A hora que eu abri a programação pelo Facebook, tinha 64 pessoas, 64 amigos, né? Porque no Facebook se trata assim, conectados. Imagina você, dos 64, se cada um desse R$10. Enfim, eu preciso da ajuda de vocês, né? Eu não fico pedindo todo dia, porque eu acho isso desagradável a beça. Não é esse o intuito da programação. O intuito da programação é levar a palavra. E se eu tivesse condição financeira, eu não pediria. Não pediria. Quando a condição melhora, eu não falo nada, eu não peço. Agora, eu preciso da ajuda. Se você puder me ajudar e quiser, você fica à vontade, quanto você quiser, né? Tem gente que pergunta, pastor, quanto eu tenho que dar? Como é que eu vou falar um valor? É você que sabe da sua vida. Eu não posso determinar um valor. Isso aqui não é prestação. Tem valor fixo, né? Você dá quanto você pode. Fique à vontade. Mas, puxa vida, se você puder ajudar, é importante, viu? É importante. Como é que eu vou ajudar? Manda um zap para mim, eu mando. Eu tenho 2 contas agora. Eu tenho uma no Bradesco. Minha conta do Bradesco tem mais de... Deixa eu ver. Meu Deus. Já tem uns 40 anos aquela conta lá do Bradesco. E agora, por sugestão do irmão Ulisses, eu abri uma conta na Caixa Econômica, né? Então você fala, olha, manda a conta do Bradesco, manda a conta da Caixa, eu não tenho em outro banco. Não adianta Banco do Brasil, Itaú, não tenho, não posso, não vou ficar abrindo. Eu tenho no Bradesco, que eu acho que é um banco mais comum que existe, e na Caixa. Tá certo? Se você puder ajudar, manda aí, eu vou mandar a conta para você e você ajuda, tá bom? Se não puder também, que Deus te abençoe, né? E que Deus cuide de você maravilhosamente bem, do jeito que Deus tem feito com cada um de nós, tá bom? Vamos trabalhar, senão fica muita conversa, muito papo e a gente não trabalha, tá? Irmão, você manda um zap se você quiser, né? Eu não fico divulgando a conta, porque eu acho que isso é meio, sabe, fica muito comercial. Isso aqui não é comércio, não. Se fosse, já teria fechado as portas, né? Olha, pastor, eu quero ajudar. Eu mando para você a conta, né? Mas eu não fico divulgando. Você vê, no meu site não tem conta. Eu mando para a pessoa. Tá bom? Vamos lá. Olha, presta atenção. Se você puder, preste atenção no que vai ser dito hoje. Abre sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Né? Quem acompanha
sabe que eu sempre digo, olha, eu uso a passagem-chave para aquilo que eu vou falar. Agora, leia os versículos anteriores e os posteriores daquele que eu indico, para você ter entendimento do contexto. O que é contexto? É o conteúdo do texto. Contexto. Conteúdo do texto, tá? E se você fizer isso, você vai ver que está perfeitamente dentro do assunto. Deixa eu trazer esta Bíblia para cá, porque uma eu uso para ler, outra eu uso para não sei o quê. É assim. Deixa eu acender aqui também. Aí, agora melhora para a gente poder ler, né? Efésios capítulo 4, versículo 12. Olha só o que está escrito. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vou repetir. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. Para que serve, então? Leia os versículos anteriores, senão você vai ficar mais... Olha, lá em cima está escrito, eu estou falando exatamente do que está escrito lá em cima. Né? Então, para que serve o pastor? Exatamente para isso que eu acabei de falar. Não é para mais do que isso. Outro dia uma irmã perguntou assim para mim: pastor, eu quero ser batizada, mas não conheço nenhum pastor. Eu falei, primeiro que não precisa ser pastor para batizar alguém. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que é o pastor que batiza. Não, não tem isso escrito. Qualquer cristão pode batizar outro cristão. Não precisa ser pastor, não precisa ser bispo, nada dessas bobagens aí, né? Por causa disso que eu quero falar que o cristianismo é leigo. Cristianismo não é de teólogo, nada, não é não, é leigo. O cristianismo são dos leigos. E aqui eu puxei o que quer dizer a palavra leigo, né? O leigo é aquele que não se ordenou ou não foi ordenado sacerdote, pastor, bispo, né? Nada dessas coisas. O cristianismo é dos leigos. O cristianismo é daqueles que não se especializaram. Não é dos teólogos. Eu sou teólogo. Mas o cristianismo não é... Eu não sou melhor do que ninguém. O cristianismo é dos leigos. E o livro de Atos... Então, irmãos, um pouquinho de paciência, porque cada vez que toca o telefone, nesses telemarketing, corta a internet. Oh, meu Deus, vocês já observaram que é todo dia nesse horário? Isso vai desgastando a gente, né? Mas o cristianismo é leigo. E se você... irmão, irmã em Cristo, ler o livro escrito por Lucas, de Atos dos Apóstolos, você vai ver isso claramente, que o cristianismo é leigo. É leigo. A igreja primitiva chegou até os dias de hoje, não foi por causa dos pastores.
Não foi por causa de bispo, presbítero. Não. Foi por causa dos leigos. O cristianismo o trabalho de testemunhar sobre o cristianismo cabe a qualquer pessoa, não a uma classe de sacerdotes, de clérigos. Não. Qualquer pessoa deve e pode testemunhar sobre o cristianismo. E o livro de Atos mostra isso claramente para quem quiser. A igreja apostólica, lá, a igreja apostólica é a igreja de Atos. Ela não possuía um ministro, pastor, presbítero, né, que dirigia a congregação local. Não tinha isso. Não é que não tinha pastor, não, absolutamente tinha. É que as igrejas locais, apostólicas, primitivas, elas foram constituídas, na maior parte, dos santos. É só você ler lá, Filipenses 1:1. Todos os santos eram ministros. Agora, é claro, ninguém está dizendo que você não vai... Para eu pregar a palavra de Deus, eu tenho que estudar a Bíblia. Eu tenho que ter primeiro responsabilidade para com Deus. Não é porque eu sou leigo. Leigo quer dizer, não sou especialista. Isso quer dizer leigo. Não sou ordenado. Um padre não é leigo. Por quê? Porque ele está ordenado, ele está debaixo da ordem. Mas isso não quer dizer que você não possa pregar. Você pode e deve pregar. Mas para pregar você tem que conhecer. Então quem são? Para que serve o pastor então? Não é só para pregar. Um pastor, o bispo, o presbítero, são guias espirituais. São pessoas que ajudam, cooperam no dia a dia de uma igreja. Os diáconos, por exemplo, da igreja primitiva, eram aqueles homens que se dedicavam a coisas relacionadas às finanças da igreja. As questões, eu estou dizendo finanças, mas de uma maneira geral, as questões administrativas. Esta era a função do diácono. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada bispo ou presbítero ocupando o cargo de ministro. O que é um ministro? Eu gosto de deixar isso claro. Eu falo para você entender. Ministro é aquele que serve, é um serviçal do povo. Não de um patrão, mas do povo. Ministro da Justiça. O que faz o ministro? O que deveria fazer o ministro da Justiça? Trabalhar para o povo ter justiça. Ministro da Educação, trabalhar para a educação do povo. Porque ministro é serviço, ministrar é servir. Então, quando eu estou dizendo aqui que não
não tinha na igreja. Pode ler aí o livro de Atos. Depois, se você achar alguma coisa, você me diz onde está. Né? Os bispos, presbíteros, profeta, apóstolo, eles não tinham a função de ministro, quer dizer, de servir o povo, de proclamar a palavra de Deus. Pastor. Aí você deve estar perguntando assim, bom, você mandou eu ler lá? Mandou não, eu pedi. Mandar é jeito de falar, não mando nada. Eu ler os versículos anteriores aqui de Efésios 4:12, eu li lá. Eu vi lá que tem os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores, mestres. Esses caras não eram ministros da igreja primitiva? A resposta a esta pergunta está exatamente na leitura que nós fizemos, Efésios 4:12. Às vezes eu vou, às vezes não, sempre, né? Eu vou em algum grupo, desse montão de grupo que eu frequento, gosto de ir, né? E eu digo assim, olha, eu quero ouvir a palavra. Não, mas a gente quer que você pregue. Não, mas eu quero ouvir, ué. Eu quero ouvir. Porque eu posso ajudar. Às vezes aquele que está pregando, né? Eu posso ajudar aqueles que estão ouvindo na função bíblica de um pastor. Por quê? Eu não sou pastor para pregar a palavra. Eu sou pastor para edificar os santos, a fim de que todos os santos que são... Eu, por exemplo, não sou leigo, mas me coloco aqui na posição de leigo, né? Para que os santos... Eu estou dizendo que o cristianismo é leigo, eu estou dizendo assim, que o cristianismo não sobrevive de pastores, de evangelistas. O cristianismo sobreviveu e chegou até aqui e vai até onde o Senhor quiser, por causa dos santos, por causa dos leigos. E eu posso ajudar, e devo, e ajudo, né, a esse ministério leigo ser levado adiante, edificando o corpo de Cristo. Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso. Certeza absoluta. E se você pegar o que pode pegar, pode levar, eu ouvi um sujeito, não nem precisa falar nome, se quiser, fica à vontade, dizendo que isso assim, você vai falar, não é nada disso, não. Por quê? Porque eles querem chamar para eles a autoridade, a capacitação de superpoderes. Mas não é nada disso. Nenhum de nós tem superpoderes. Tem nada. É mentira. É conversa para se passar por importante. Porque o ministério é dos leigos. O cristianismo é leigo. É só ler o livro de Atos. O pastor ajuda, orienta. O pastor pode ensinar, deve, aliás. Mas o ministério do cristianismo é leigo. O serviço do cristianismo é leigo. Porque são os leigos que vão levando adiante a igreja.
e vão levando adiante a igreja em crescimento. A igreja chegou até aqui por causa dos leigos. Não é por causa de teólogo, não. Não estou falando nada contra teólogo, hein? Estou falando nada contra a teologia, muito pelo contrário. Dei aula de teologia, não parei, porque não tenho mais ânimo. Mas é dos leigos. Então, se você se considera, está na condição de leigo, eu quero dizer para você que a responsabilidade da igreja crescer, progredir, prosperar, é sua. E você não faz nada? Não estou fazendo. Você não sabia disso? Estou te orientando. Leia Efésios capítulo 4, né? Eu vou ler aqui. Desculpa passar na frente assim, mas não tem outro jeito. Olha aqui. Deus deu, é isso que você precisa entender. Entenda bem. O santo ministério e o serviço dos santos. Quem são os santos? São todos os salvos. Não é o pastor só que é santo. Não. Aliás, tem pastor que é mais pecador do que... Os santos são todos os salvos. Santo é aquele que é chamado para fora. Esta é a definição mais comum, né? Chamado para fora do mundo secular, das coisas do mundo. E esses chamados para fora do mundo são chamados para dentro do reino de Deus. Então esses são os santos. E a Bíblia diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 11. Acompanha comigo a leitura, para que eu possa praticar, né, aquilo para o qual eu fui chamado. Versículo 11 de Efésios 4. E ele mesmo quem? Deus, nosso Senhor, concedeu uns para apóstolos. Está falando especificamente da época apóstolo. Porque apóstolos foram aqueles que viram Jesus, andaram com Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada, isso você precisa saber, ó. Porque senão você vai para uma denominação aí que tem um apóstolo, e você fica, olha, ele é apóstolo. Quem ungiu esse sujeito apóstolo? Aqui no livro de Atos, você vai ver as características de um apóstolo. Para o sujeito ser apóstolo, ele tinha que ter andado com Jesus, visto Jesus. Você não vai encontrar, acho que é Atos 1, ou Atos 2, não me lembro, mas é por aí. Você não vai encontrar nenhum apóstolo que não tenha visto, ó, com olhos carnais, Jesus Cristo. Então, quando você lê aqui, mas está dizendo que tem apóstolo. Não, está falando da época de Cristo. O único apóstolo, único que foi contado como apóstolo, que viu Jesus só ressurreto, foi Paulo. Porque o resto andou junto com Jesus, ouviu da boca de Jesus. Então, quando você lê aqui uns para apóstolo, está se referindo àquela época. Outros para profetas. Então, lá na minha igreja tem o profeta. Então, qual que é a função do profeta no Novo Testamento? Visto que a Bíblia está fechada, não tem mais nada a ser acrescentado. A função do profeta no Novo Testamento é proclamar
aquilo que já foi profetizado, não é trazer novas profecias. Senão, continua escrevendo a Bíblia. Esta função no Novo Testamento não pode ser praticada da maneira que era praticada no Antigo Testamento, ou no início do Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia está pronta. Não há mais nada a acrescentar. Nem Maria José, nenhuma nova profecia existe. Então, a função profética, ela se confunde um pouco no Novo Testamento com a função pastoral. Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que serve esse povo todo? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Para que serve esse povo todo? Se são os leigos que levam a palavra, se são os santos que levam a palavra. Por causa disso que eu li o versículo 12, que explica tudo isso. A resposta para esta pergunta que você deve estar fazendo, que é comum, é com vistas ao... Então, olha, vamos voltar, antes de você ler o 12, para ficar bem claro. Apóstolo, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, até a era apostólica, até morrer o último apóstolo. Quem foi o último apóstolo que morreu? João. Aí fechou, encerrou a era apostólica. Profeta, evangelista, pastor, mestre. Para que serve esse povo todo dentro da igreja? Para aperfeiçoamento dos leigos, que são aqueles que têm, na verdade, a graça e o poder de levar o evangelho. Para o desempenho do serviço dos santos, para a edificação da igreja. Até quando? Não tem fim isso? Tem. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, quando eu falo aqui, irmã, não, perdão, é o irmão, existe profeta na igreja hoje? Nos moldes, irmão, eu falei isso, mas eu vou repetir, não tem problema. Nos moldes do profeta do Antigo Testamento, não. Porque o profeta no Antigo Testamento e até o início do Novo Testamento, ele recebia as profecias da parte do nosso Senhor, levava ao povo e alguém escrevia aquilo. Ou ele mesmo escrevia. Nesses moldes de falar sobre o futuro, de prever o futuro, não existe mais. Por que não existe mais? Porque a Bíblia está completa. Tudo aquilo que o nosso Senhor queria que nos fosse revelado através de previsão, de profecia, está escrito na Bíblia. Então, qualquer previsão, qualquer profecia que não for bíblica, ela é falsa. Então, nestes moldes, irmão José Geraldo, não existe profeta na igreja. Por causa disso que eu falei que o profeta hoje é aquele que prega as profecias que já estão na Bíblia. Por causa disso que eu falei que este dom de profecia se confunde às vezes com o dom do pastoreio. Porque nos dias de hoje um profeta é pastor e um pastor é profeta. Mas nenhum deles pode
dizer para a igreja que tem uma nova profecia, ou que Deus mandou falar. Ora, a Bíblia está fechada. A Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia contém profecias e profecias sobre a atualidade e sobre um futuro próximo. Entendeu? Que outros moldes, irmão José Geraldo? E nos outros moldes existem ou não? Que outros moldes? Eu não sei. Eu estou falando um molde bíblico. Eu não sei. Seja claro para eu poder responder. A sua pergunta anterior foi clara e eu respondi. A segunda não é clara. Nos outros moldes. Não tem outros moldes. Você está querendo dizer da pessoa trazer uma profecia pessoal? É falsa. Isso é curandeirismo. Isso é espiritismo, espiritualismo. Olha, o Senhor mandou te dizer que o seu cativeiro vá tomar banho na soda. O Senhor não mandou dizer nada. É nesses moldes que você está dizendo, isso é falso. E eu desafio publicamente qualquer desses profetas, nos outros moldes que você acabou de dizer, a me mostrarem na Bíblia que eles são verdadeiros. É simples. Eu mostro que eles são falsos. Acabei de mostrar, mas mostro mais ainda. Porque o ministério, o cristianismo é leigo, meu irmão, minha irmã. O objetivo dos leigos, né, é proclamar este cristianismo. Este cristianismo. Prosseguir o trabalho, né, de levar o evangelho. Levar o evangelho. Não há nenhum lugar na Bíblia Sagrada, mormente no Novo Testamento, né, que indique que esses profetas devem continuar agindo como agia Jeremias, Ezequiel. Não tem na Bíblia isso. Hoje nós temos que pregar o quê, André? A Bíblia. Não é dizer, olha, você está sofrendo, Jesus mandou te dizer que o seu cativeiro está se encerrando. É mentira, Jesus não mandou nada. Porque por maior sofrimento que a gente possa ter aqui na terra, não vai chegar a uma gota de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Então Deus não mandou dizer nada. Isso é mentira. Deus mandou o quê? Ó, vocês vão pregar o evangelho aí. E a função disso é dos leigos. Eu digo aqui, já falei não sei quantas vezes isso. Acho que as pessoas acham que... Não sei. Não sei. O modelo da igreja evangélica, o modelo, principalmente aqui no Brasil, é o modelo católico, apostólico, romano. Só não tem imagem. Algumas já começaram a colocar a cruz, a Arca da Aliança. Estou mentindo? Versículo bíblico em faixa, salmos na parede. Já começaram a colocar. Você vê que o modelo é católico, apostólico, romano. Tem que ter um pastor, como a igreja tem um padre. Este pastor, se ele fizer parte de uma dessas grandes denominações, ele responde, né, ao pastor regional. Estou falando alguma mentira? Não é assim? O pastor regional responde ao
pastor, sei lá o que vai responder para não sei quem, até chegar no papa da igreja, no dono da igreja. É um modelo católico. Acha isso na Bíblia. Você sabe por quê que acontece isso? Porque eles querem controlar. Eles querem controlar para que se chegue ao pleno conhecimento. Efésios, é aqui, perdão. Cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. Só que essa unidade da fé não é bíblica. É segundo a cabeça do Papa, do presidente da igreja. Não é isso que Deus pediu. Não. A igreja, o pleno conhecimento é bíblico. Nós temos que pensar e crer na mesma coisa. Não é o mesmo Deus? Como é que a igreja A acredita assim? Estou falando de igreja denominação. A B acredita assado. A C acredita mal passado. Como? Se a Bíblia é a mesma. E Pedro, deixa isso claro nas suas cartas, que a Bíblia não é de particular interpretação. É isso que eu quero que vocês entendam. É isto que eu quero trazer para vocês nesta manhã de terça-feira. Que nós temos que unicamente entender o que está escrito na Bíblia. E nós temos a função de ajudar as pessoas a entenderem, porque a elas, a este ministério leigo, se é que se pode, a esse serviço dos leigos, é que se espera o crescimento, a conversão de pessoas, porque o cristianismo é leigo. Esta coisa de papa, não sei quem, bispo, arcebispo, isso começou a surgir, só para você saber, 200 anos depois do livro de Atos. Aí começaram a trabalhar em cima disso. E isto, na verdade, foi um empecilho, foi um entrave para a evangelização mundial. Você quer uma prova maior do que isso que eu estou falando? Ah, o pastor falou, mas não sei bem se é isso. Dentro do cristianismo, o que você, minha irmã, o que você, meu irmão, leigos, são dentro do cristianismo? Vocês não são sacerdotes, assim como eu sou? Acabou. Como sacerdote, a gente pode, nós temos acesso à presença de Deus. Por que nós oramos aqui na abertura e no encerramento? Porque a gente tem acesso a Deus. Quando a gente fala que nós temos acesso a Deus, nós estamos dizendo que nós somos sacerdotes. Porque se você for ler o Velho Testamento, somente os sacerdotes, e unicamente os sacerdotes, é que conversavam com Deus, tinham acesso a Deus para adorá-lo. Dá uma olhadinha em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nós somos sacerdotes reais. E podemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9.
Isto não quer dizer, irmão, irmã, atenção, isso não quer dizer que todas as pessoas são qualificadas para pregar ou ensinar publicamente. Mas todos são qualificados ou devem ser qualificados para levar o Evangelho evangelizando. Eu estou dizendo para vocês, há 40 e poucos minutos, já estou encerrando, já vou orar, que eu estou mostrando que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo não existe dentro dela uma classe especial encarregada de controlar o culto e as cerimônias religiosas como existe em outras religiões. Por que não tem? Porque o catolicismo é leigo. Não é só pastor, não. Não é só bispo. O catolicismo é leigo, é só ler o livro de Atos e querer entender o que está escrito. Eu estou à disposição dos irmãos e irmãs para perguntas, tá? Deus amado, Pai Todo-Poderoso, que alegria, Senhor, que alegria poder pregar aos meus irmãos e irmãs que eles não são menos do que ninguém. Aquele irmão que está aí me ouvindo é tão ou muito mais importante do que eu. É uma alegria, Senhor, sabe, levar as pessoas a responsabilidade que cada um tem. Evangelizar é trabalho dos santos. Não é trabalho de pastor, de missionário, de evangelista, é trabalho do santo. Mas o que faz o evangelista? Funda a igreja. Quando a igreja está firme, ele vai embora, vai fundar outra. Não denominação, Igreja de Cristo. Continua falando conosco, Senhor, nos orientando, né? Nos dando graça, sabedoria e nos capacitando cada dia e cada vez mais. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.